Boa noite a todos. Obrigado aí a sua atenção. Você que está aí na China ou na Coreia ou aí na Indonésia, meu irmão. Te agradeço pela sua atenção. Te agradeço por ter curtido o nosso canal, compartilhado o nosso canal. Mas vamos para o assunto de hoje, meu irmão. E o reino dos céus? O reino de Deus, meu irmão. Até onde vai o domínio do reino dos céus? Ou até onde vai o domínio do reino de Deus? A sua soberania, meu irmão. E o planeta Terra, o universo, pertence a Satanás? E toda fonte de alimentação, toda fonte de energia, toda fonte de matéria-prima pertence a Satanás? Pessoal, é esse assunto que nós vamos falar hoje. É isso que eu quero que esteja atento sobre esse assunto. Beleza aí, pessoal? Então veio a questão, pessoal. O pessoal veio argumentar comigo dizendo assim: irmão Alex, o meu líder espiritual, o meu apóstolo, o meu pastor, o meu reverendo, eles disseram assim para mim, Alex, que o mundo jaz no maligno, a terra pertence ao maligno, o universo pertence ao maligno. E agora, Alex, eu estou com dúvida. O que a Escritura diz sobre esse assunto? Então, pessoal, vamos abrir a Bíblia lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16 em diante. Lá diz desse jeito, meu irmão: porque em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele antes de todas as coisas e todas as coisas dependem dEle. E Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. E o que é a igreja? São as pessoas que foram salvas por Cristo, foram transformadas por Cristo e dependem de Cristo. São pessoas que não são justificadas pelos méritos da lei, mas totalmente pelos méritos de Cristo, meu irmão. Então, aí está a resposta, meu irmão. Em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas, tanto que estão nos céus como que estão na terra, visível e invisível, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então está aí a resposta. Você que está com dúvida, que algumas pessoas, alguns religiosos falaram para você que a terra pertence ao maligno, o universo pertence ao maligno. Não, meu irmão. A única coisa que pertence ao maligno, como diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 14 ao 19, fala desse jeito: sabendo que nós somos de Deus, mas toda a raça humana está no maligno. Só pertence ao maligno, meu irmão, todos aqueles que não estão em Cristo. Agora você está entendendo aí, né? E lá em Mateus, meu irmão, capítulo 28, versículo 18, Jesus diz assim: é-me dado todo o poder que há nos céus e na terra. O que é todo o poder, meu irmão? É todo o poder. É todo o poder. E por que Jesus falou isso? Meu irmão, ele não falou isso por causa de Satanás, nem por causa dos demônios. Satanás e demônios, eles já conheciam Jesus desde a eternidade. Meu irmão, eles já conheciam o poder de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Mas por que Jesus falou isso? Meu irmão, Jesus falou isso por causa da raça humana. A raça humana não acreditava nele, a raça humana não confiava nele. A raça humana estava como escravo do pecado, escravo do diabo. Então, meu amado, é por isso que Jesus manifestou falando isso, que todo o poder é dado para ele nos céus e na terra. Mas ele falou isso por causa da raça humana, não é por causa de Satanás, nem por causa dos demônios, porque ele já sabe que todo o poder é de Deus, porque ele já sabe o domínio, o governo, a soberania de Deus. Você está entendendo aí? E o povo, a raça humana, não acreditava em Jesus, não confiava em Jesus.
Mesmo, meu irmão, Jesus vivendo na terra, um pouquinho mais de 33 anos, Jesus curando os doentes, ressuscitando os mortos, ele dominando a lei da gravidade, andando sobre o mar da Galileia. Meu irmão, ele expulsando os demônios, ele fazendo maravilhas, mas mesmo assim o povo não confiava nele, não acreditava nele. E os apóstolos, meu irmão, também não confiavam em Jesus, não acreditavam em Jesus, amado. Deixaram Jesus sozinho, meu irmão. E quantas mancadas que eles deram. Mas por quê, irmão Alex? Mas por quê? Meu irmão, porque a raça humana, a Bíblia fala que Deus colocou toda a raça humana debaixo do pecado. Ele viu que o povo estava sendo escravo pelo pecado, escravo do diabo. Aí, meu irmão, ele enviou Jesus para salvar a raça humana, transformar e capacitar. Mas aqueles 12 homens eram apóstolos, mas eles não eram cristãos, amado. Eles só tornaram cristão quando Jesus fez uma nova aliança, um novo pacto que Deus fez. E é por isso que Deus não aceita nenhum mérito, a não ser através de Cristo Jesus, no sangue que Ele fez, na morte de Cristo. Então, após a morte e a ressurreição de Jesus, aí sim, meu amado, foi feita a aliança, foi consumada a aliança. Aí sim, todas as pessoas têm esse direito de ser novas criaturas pelos méritos de Cristo, ser chamados filhos de Deus pelos méritos de Cristo. Agora você está me entendendo? Você está me compreendendo? Meu irmão, e lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18 em diante, meu irmão, Jesus disse assim: eis que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave do inferno e da morte. Eu tenho um domínio sobre o inferno, eu tenho um domínio sobre a morte. Meu irmão, ele falou isso para quem? Meu irmão, ele não falou isso por causa de Satanás, nem por causa dos demônios, porque eles já conheciam Jesus desde a eternidade. Eles eram anjos, meu irmão, mas depois que eles rebelaram contra Deus, meu irmão, eles se tornaram inimigos de Deus, eles se tornaram demônios. Então Jesus, por que Jesus falou isso? Meu irmão, Jesus falou isso por causa da raça humana, porque a raça humana não acreditava nele, não confiavam nele. Você está entendendo aí, meu irmão? Agora você está entendendo, né? Então é isso aí, pessoal. Pessoal, mas tem outra questão. O pessoal sempre argumenta, falando assim: Alex, o meu pastor, o meu reverendo, o meu bispo, o meu apóstolo, o meu líder espiritual, Alex, ele falou para mim que Jesus falou para Pilatos que o reino dele não pertence a esse mundo. Calma aí, pessoal. Quem é Pilatos? Pilatos, ele é escravo do pecado, escravo do diabo e filho do diabo, meu irmão. Quem gerencia o coração humano? Satanás. Quem domina o coração humano? Satanás. Quando diz lá, 1 João capítulo 5, versículo 14 ou versículo 19, fala assim que sabemos que nós somos de Deus, mas toda a raça humana está no maligno. Então quem que gerencia toda a raça humana? Meu irmão, é Satanás. Todas as pessoas que não estão em Cristo, meu irmão, não é Cristo que domina eles, não é Cristo que gerencia eles, meu irmão, é Satanás. Agora Jesus, ele falou para os cristãos, ele falou assim que o reino dele está dentro deles. Ele falou assim que aquele que se torna um com ele, como diz lá em 1 Coríntios, aquele que se ajunta com o Senhor se torna um no Espírito. E ele orou lá em João capítulo 17. Ele falou assim: Senhor, eu oro por esses, para que todos sejam um, como eu, o Senhor é. Então, meu irmão, é isso que eu quero que você aprenda. Quando Jesus falou para o apóstolo Pilatos que o reino dele não pertence a esse mundo, meu irmão, está falando ainda da raça humana. Não está falando do planeta Terra, não está falando do universo. Está falando isso dos seres humanos que não são dominados por Deus, que não são gerenciados por Deus. É isso que eu quero que você entenda. Entendeu aí a questão, né?
Aí, meus irmãos, tem outra questão. Aí em Mateus capítulo 6, do verso 34 a 36, e também Colossenses capítulo 3, verso 1 em diante. O pessoal sempre argumenta isso, falando assim: irmão Alex, Jesus falou assim para a gente buscar o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Apóstolo Paulo falou em Colossenses capítulo 3, verso 1, fala assim para nós pensar nas coisas de cima, pensar nas coisas do alto. O que está querendo dizer com isso? Vamos raciocinar comigo. Meu irmão, quando Jesus salvou você das garras de Satanás, meu irmão, agora você precisa ser transformado. Então, quando Jesus falou, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, meu irmão, ele está querendo que você busque os planos de Deus, os projetos de Deus, e põe em prática. Ele quer que você ponha em prática aquilo que é justo perante Deus e não perante os homens. Agora você está me entendendo. É para você colocar, meu irmão, aquilo que é justo perante Deus, não da vontade humana. E quando Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, do verso 1 em diante, fala assim, pensai nas coisas de cima, raciocina de novo. Meu irmão, você era dominado por Satanás, era governado por ele. Agora não, você foi liberto. Mas agora você precisa ser transformado o seu interior, a sua mente. É como diz, meu irmão, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 em diante. Ele diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, ou com a raça humana, ou com seus ensinamentos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso, meu irmão, que Deus está dizendo para você. Para você ser transformado a sua mente, o seu interior. E lá em Tiago, meu irmão, capítulo 1, versículo 18 em diante, ele fala desse jeito: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos, meus irmãos, primícias da sua criação. O que eu quero que você entenda sobre todo esse assunto? Raciocina comigo. Deus, amado, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias da sua criação. E que sejamos transformados pela sua palavra. Que ponhamos em prática a sua palavra aqui na terra. Então todo aquele que foram salvo por Cristo, transformado por Cristo, e as pessoas que dependem de Cristo, é naturalmente, meu irmão, ele quer agradar a Deus. Ele quer buscar, fazer a vontade de Deus, os seus planos, os seus projetos. É isso que eu quero que você entenda. E coloca no seu coração. E você aprendeu que tudo foi criado por Ele e para Ele. E todas as coisas dependem dEle. E Ele é a cabeça das pessoas que foram salvas por Ele. Pessoas que foram transformadas por Ele. E pessoas que dependem dEle. Que manifesta bondade, justiça e verdade. E aprovando, meu irmão, aquilo que agrada ao Senhor. É isso que eu quero que você entenda e compreenda. Sobre os planos de Deus, os projetos de Deus, o seu reinado, a sua soberania. Muitos religiosos falam que a terra pertence ao Satanás, o universo pertence ao Satanás. De maneira nenhuma, irmão. Só tem uma criação que pertence a ele, que é a raça humana que se entregou a ele. É a raça humana que é dominada por ele. É para isso Jesus manifestou, meu irmão. 1 João 3,8. Para isto manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. A escravidão que o diabo está fazendo com a raça humana, enganando a raça humana. E Deus implantando o seu reino no coração daqueles que foram salvos por Ele, foram transformados por Ele, e agora estão sendo capacitados por Ele. E agora, meu irmão, você raciocinou sobre o domínio do reino dos céus, o domínio do reino de Deus, a sua soberania, meu irmão. Você percebeu que todo o poder é dado ao Senhor Jesus, tanto nos céus como na terra. Você percebeu que Ele tem a chave do inferno e da morte? Meu irmão,
Até o lago de fogo Deus criou, meu irmão, para Satanás e todos os anjos que rebelaram contra Deus. Mas presta atenção, todas as pessoas que não são cristãs também vai para o lago de fogo, meu irmão. A Bíblia é muito clara, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Mas se alguém não está em Cristo, meu irmão, ele não é nova criatura. Isso não importa o status, o título que a pessoa tenha. Não importa qual a religião que a pessoa tenha. Não importa se ele é bispo, se ele é apóstolo, se ele é reverendo, se ele é evangelista. Meu irmão, não importa a religião que ele tenha. Se ele não está em Cristo, meu irmão, o fim dele é o lago de fogo. Agora você raciocinou sobre a soberania, a grandeza desse Deus. E ele, meu irmão, é dono de toda fonte de alimentação, meu irmão. Tudo que você se alimenta, ele é dono. Ele é dono, meu irmão, de toda fonte de energia. É isso que eu quero que você raciocina. E as fontes de matéria-prima? Tudo aquilo que é criado por matéria-prima. Meu irmão, Deus é dono de tudo isso, meu irmão. É isso que eu quero que você raciocina. A grandeza desse Deus, da sua soberania, do seu poder, do seu reinado. E esse reino, meu irmão, está no coração do cristão. Está no coração de todas as novas criaturas pelos méritos de Cristo. É isso que eu quero que você entenda. Ainda que os religiosos falam que a terra pertence a Satanás, o universo pertence a Satanás. E não é isso que a Bíblia diz, meu irmão. A única coisa que pertence a Satanás são todas as pessoas que não estão em Cristo Jesus. É só isso, meu irmão. Mas para isto manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Para tirar a escravidão do povo e libertar o povo. E colocar o povo, meu irmão, numa posição como os filhos de Deus. Filhos amados. E o reino de Deus no coração deles. Os planos de Deus, os projetos de Deus no coração deles. Então está aí a resposta tua. Se a terra pertence ao Satanás, o universo pertence ao Satanás, de maneira nenhuma, meu irmão. Pessoal, faz um grande favor para nós. Curte esse canal, compartilhe esse canal. Vamos alcançar esses 7 bilhões de raça humana que está sobre a terra. Eu te espero, pessoal, num próximo vídeo e até mais.